Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre algo que eu acredito que seja o questionamento de muitas pessoas, não só o nosso, mas de muitas pessoas à nossa volta. Quantas vezes você já se perguntou por que que na sua vida as coisas demoram tanto para acontecer? Por que que na sua vida as coisas demoram tanto para dar certo? Por que que você dá tantas voltas e demora tanto para chegar no alvo que você determinou? E para isso eu quero trazer uma reflexão sobre algo que aconteceu comigo essa semana. Eu falo muito, talvez quem não me conheça tão intimamente não perceba, mas quem convive comigo, meus familiares e meus amigos mais próximos sabem que se me der corda eu falo muito, falo com vontade, falo com gosto. E isso obviamente prejudica a minha capacidade de ouvir, a minha habilidade de escutar atentamente. Na pressa de já dar continuidade à próxima fala, essa escuta ativa, ela fica comprometida. E isso, obviamente, acontece no meu relacionamento também com Deus. E muitas das vezes ele fala comigo e eu não estou com uma escuta atenta. E ele percebe que eu não estou ali focada, que eu estou dispersa, que eu estou distraída. E Deus é tão maravilhoso, tão lindo, que por várias vezes eu já pedi para ele: Pai, se o senhor falar comigo e não entender, por favor, desenha. Por favor, passa um filme na minha frente, porque eu preciso compreender, eu preciso ser resgatada dessa distração para estar atenta àquilo que o senhor está me falando. E foi exatamente isso que Deus fez comigo essa semana. Eu estava saindo de um local, precisei transitar por uma das avenidas aqui bem movimentadas do Rio de Janeiro, Avenida Brasil, com o objetivo de chegar ao centro da cidade. E eu estava em um determinado ponto da rodovia que eu levaria mais ou menos 28 minutos, 30 minutos para chegar até o centro da cidade. E eu fui tranquila. Eu liguei uma mensagem, estava ouvindo ali uma pregação e fui ali ouvindo os louvores e o trânsito parado e eu fui seguindo o fluxo. Eu liguei o Waze para poder saber se tinha alguma coisa na frente que justificasse aquele trânsito um pouco mais pesado, mas continuei na paz. E fui seguindo um caminho que eu estava acostumada. Fui ali totalmente distraída, como se estivesse no piloto automático, sabendo na minha mente que eu conhecia o caminho. E eu não me dei conta de que o Waze estava com o volume travado, então não tinha voz. Eu sempre coloco ele na lateral do carro, então fica um pouco mais distante. Eu tenho alguns desafios na visão e algo à distância compromete. Uma letrinha muito pequena eu não consigo ver. E ficou aquela informação ali meio que ignorada. E eu fui seguindo o meu percurso. Distraída com tudo que estava acontecendo à minha volta, distraída com aquilo que eu estava ouvindo no som do carro. E eu fui indo. E quando chegou em uma determinada passagem, um determinado ponto em que eu geralmente pegava como um atalho, como um caminho padrão para chegar até o centro da cidade, eu me dei conta que aquela passagem estava fechada, né? Tem uma construção para ônibus expressos, né? Que a gente chama aqui no Rio do BRT, e estava fechado já com uma placa dizendo permitido somente para ônibus aquele caminho. E eu pensei, nossa, não vou poder passar pelo meu caminho padrão, meu caminho favorito. E eu olhei pro Waze e ele não tinha recalculado a rota ainda. Ele ainda estava me mandando seguir reto. Eu falei, vou seguir reto. Mas na verdade, quando ele recalculou, ele tinha me mandado para a direita. Só que eu estava para a esquerda e não dava mais tempo de eu virar para a direita, porque o trânsito estava pesado e eu não ia conseguir entrar na próxima direita. E eu, obrigatoriamente, precisei seguir à esquerda. Só que seguindo à esquerda, eu fui parar na ponte Rio-Niterói. E estava tudo parado, o trânsito estava muito pesado, era um final de dia, um final de tarde e literalmente um momento de rush, as pessoas saindo do trabalho, horário de saída do trabalho. E estava dando uma estimativa de pelo menos 48 minutos para travessia para a ponte. E eu pensei, uau, vou chegar atrasada no meu compromisso. Eu estava estimando levar 30 minutos para chegar ao meu destino final, eu ia precisar de pelo menos 48 minutos para chegar até Niterói. De Niterói eu ainda teria que fazer um retorno para poder voltar e me localizar de novo no lugar que eu precisava chegar no centro da cidade. E aí naquele primeiro momento aquilo me deu uma certa, eu não sei nem dizer a palavra, mas foi um forte descontentamento comigo mesma, de tipo, cara, como é que eu errei o caminho?
Como é que eu não prestei atenção? Como é que eu não li as placas? Como é que eu não fiquei atenta? Como é que eu fiquei tão dispersa? E eu percebi, nossa, realmente, eu não sei nem como é que eu cheguei aqui. Eu não sei nem como é que eu fiz essa bobagem. Porque o sentimento que eu tinha era, olhando para mim, na minha avaliação, eu estava tão cansada fisicamente. Sabe aqueles dias em que você está realmente fisicamente exausto, acordando sempre muito cedo, dormindo sempre muito tarde, uma rotina muito intensa, e eu percebi que a minha mente não estava ali, que eu precisava de descanso. Mas eu não tinha outra saída naquele momento, eu precisava percorrer todo aquele caminho. E ao percorrer todo aquele caminho, cada vez que o Waze dizia, 23 minutos no engarrafamento, andava um pouquinho, daqui a pouco ele falava, mas 27 minutos no engarrafamento. E a cada hora, aquele tempo ia aumentando, aquela estimativa de tempo ia aumentando. Até que chegou de novo um outro ponto, que ele estava me dizendo que eu já estava chegando no final da ponte, que eu poderia pegar a direita. E mais uma vez eu não consegui entrar para a direita. O trânsito estava tão intenso, tão pesado. Quando eu me dei conta de que a instrução era para a direita, eu já estava muito em cima. Eu não tinha visto a distância, a quilometragem em que eu deveria já ir me movendo para a direita. Eu não consegui colocar a voz no Waze, então eu tinha que ficar atento, olhando, eu não conseguia enxergar. Já estava escuro, uma coisa que começou a me trazer um certo pânico, porque à noite, aquele monte de luzes, aquela coisa toda, me dá um cansaço visual, dificulta ainda mais a minha visão, porque realmente a claridade, ela me prejudica um pouco mais. E aí eu pensei, bom, e agora? Agora eu não vou conseguir ler as placas, agora eu não estou conseguindo ver o Waze, agora está escuro, e eu não sei como é que eu vou fazer o retorno de forma correta e rápida para eu sair daqui. E aí naquele momento eu me lembro que eu já tinha perdido um próximo retorno e eu segui até entrar no centro da cidade de Niterói. E estava tudo parado de novo, tudo parado de novo. E o fato de estar parado foi para mim um bálsamo, foi para mim um cuidado de Deus. Porque eu tinha tempo de pensar, eu tinha tempo de olhar à minha volta e analisar, eu tinha tempo de chegar perto das placas e identificar para onde eu vou, para que lado eu vou, qual é o caminho. E eu me lembro que chegou um momento que eu fiquei muito, muito angustiada, porque a sensação que eu tive é de estar dando voltas e de estar passando mais de uma vez no mesmo caminho. Eu falei, Senhor, eu já passei por aqui. E chegou um momento que eu simplesmente parei, liguei o alerta em um entroncamento que eu tinha uma opção de direita e esquerda. Eu falei, Senhor, por favor, me ajuda. Eu não tô conseguindo achar o caminho. Eu acho que eu tô tão tensa, tão cansada, tão nervosa que eu não tô conseguindo raciocinar. E naquele momento foi assim, sabe, algo maravilhoso de Deus. Logo eu olhei para frente e ouvi uma placa. O caminho estava nítido, né? Retorno Rio de Janeiro. Eu peguei aquele caminho e eu comecei a voltar. E logo em seguida eu cheguei na ponte e comecei a voltar. E falei, ai, Senhor, obrigada, achei o caminho. O trânsito de volta estava bom, estava limpo. E eu pensei, tá ótimo, eu vou conseguir chegar tranquilamente. E ali eu comecei a perguntar, meu Deus, o que o Senhor está querendo falar comigo? Primeiro pensamento foi, não reclama, dê graças. E eu falei, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. Eu não sei o porquê que eu vim parar aqui nesse lugar, eu não sei o que o Senhor quer me ensinar com isso. Mas a resposta mentalmente foi exatamente isso, Deus falando de que, olha, eu tentei falar com você de diversas formas. Eu estou tentando falar com você de diversas formas. Você tem um caminho, eu quero te levar para esse caminho, eu estou te dizendo o trajeto que você deve percorrer, eu te mostrei o Waze e você não conseguiu ver. Eu estou tentando falar com você e você está, tampando os seus ouvidos, você está mutando, colocando no mute a minha voz. Porque era isso que acontecia. O meu Waze está sempre falando. E naquele dia não tinha som. Naquele dia não tinha som e eu não me dei conta. Eu só fui me dar conta quando eu já estava num trânsito intenso e que eu não podia pegar o celular para ficar manuseando o celular. E eu não me dei conta de que eu estava indo por mim mesma, de que eu estava indo, com autoconfiança de eu conheço o caminho, tá tudo bem, mas tá ali só pra eu ver como é que tá, em que momento que vai parar, em que momento que vai aliviar o trânsito, mas eu não estava preocupada com o direcionamento da voz do Waze para chegar onde eu precisava chegar. E eu percebi ali, em um diálogo com Deus, que ele estava simplesmente me dizendo o seguinte, filha, eu te trouxe aqui para te mostrar o que está acontecendo na sua vida. Você poderia, assim como o povo no deserto, ao invés de levar 40 anos, levar 40 dias. O meu projeto para você era de
uma conquista, de uma vitória, de uma chegada neste alvo rapidamente. A promessa que eu te fiz era para ser entregue rapidamente. Mas eu precisei retardar a entrega dessa promessa pela sua desobediência em me ouvir, pelo seu ímpeto de continuar o tempo inteiro querendo estar no controle de tudo, ao invés de olhar para os sinais, ao invés de escutar as direções que eu estou te dando, ao invés de me permitir assumir o comando da direção da tua vida. E eu percebi que foi exatamente isso. Deus fica o tempo inteiro me mostrando como se fosse um Waze, filha, vai por aqui, esse é o caminho reto, esse é o caminho certo. Não tem mais, não tem menos, não tem talvez, não tem entretanto, é sim, sim, não, não. Deus está o tempo inteiro me mostrando que, olha, quando você reclama, você volta de novo para o mesmo caminho. Quando você murmura, você volta de novo para o mesmo caminho. Quando você perde a razão, quando você se deixa irritar e coloca em ações essa ira, como se fosse um senso de autojustiça ou qualquer coisa assim, ou de autodefesa, você acaba também, de alguma forma, colocando a graça, a bênção, a promessa de Deus para longe de você. E foi isso que Deus estava me mostrando. Olha, eu estou te mostrando visualmente e você não está conseguindo enxergar. Você não está sequer prestando atenção, parando para olhar o que eu estou te mostrando. Eu estou colocando placas sinalizadoras e você está distraída. Você não está parando para ler as placas que eu estou te mostrando, as sinalizações que eu estou te dando. A minha voz, eu estou falando e você está o tempo inteiro colocando ela no mudo. Eu estou o tempo inteiro aqui do teu lado, eu estou o tempo inteiro falando com você, mas você mutou a minha voz. Você está dizendo, eu não preciso da tua direção. Você está dizendo, deixa que eu sei o caminho. Só que eu não estou te mandando, aparentemente, parece que você está indo para um lugar que você já foi diversas vezes. Aparentemente, parece que você já sabe exatamente o que tem que ser feito para chegar lá. Só que quando eu, o seu Deus, o seu Pai, o seu Senhor, estou no controle, eu faço da minha maneira. E eu posso te levar para o mesmo lugar a qual eu já te mostrei lá atrás, que é a minha promessa, que é o que eu vou cumprir. Só que você não vai chegar lá do jeito que você quer. Você vai chegar lá do jeito que eu quero. Você vai chegar lá exatamente percorrendo o caminho que eu determinei para você. Porque tem transformação nesse caminho. E foi isso que Deus me mostrou de, olha, você queria fazer o caminho que você estava acostumada. Só que esse caminho hoje, eu fechei ele para você. Não é mais por aqui que você vai passar por um novo caminho. Só que para percorrer esse novo caminho, você precisa estar atento à minha voz. Para percorrer esse novo trajeto, você precisa estar atento aos meus sinais. E você não está. Você fala da boca para fora que você entregou para mim o controle da tua vida, mas você ainda não entregou, você ainda continua repetindo os velhos hábitos de só falar e não parar para me ouvir. Para e preste atenção, porque foi exatamente isso que aconteceu. Na hora que eu falei, Senhor, abro mão, parei, tô cansada, tô perdida, chega, agora o Senhor me guia. Liguei o alerta, parei, falei, vou ficar parada aqui até eu ter uma direção de para onde eu vou, não vou ficar rodando. E foi aí que Deus simplesmente, eu parei, pensei, refleti, conversei com Deus, pedi o socorro dele, pedi perdão, pedi misericórdia. E quando eu vi, nem tinha visto anteriormente, eu vi uma placa nitidamente na minha frente, estava ali, e eu não estava conseguindo ver. E eu peguei o caminho e, nossa, a coisa fluiu. E quando finalmente eu cheguei no lugar que eu deveria estar, né? E eu parei, e eu agradeci a Deus, e aquilo fluiu, e foi naquele momento ali que Deus começou a falar ainda mais, com mais clareza, aquilo que Ele estava tentando me mostrar. E eu entendi o cuidado de Deus, porque muitas vezes eu oro dessa maneira e falo, Pai, perdão, acho que o Senhor já deve ter me respondido inúmeras vezes e eu não estou conseguindo entender. Ou eu não estou conseguindo acreditar que é o Senhor que está falando comigo. Então, se for necessário, desenha. E Ele desenhou, Ele fez um teatro. Só que naquele momento ali, eu fazia parte da encenação. Eu estava no centro, né, daquela encenação. Eu era a atriz principal daquela encenação. E Deus me usou para perceber, para sentir, me colocou ali para sentir na carne, na pele, a sensação de estar perdida, a percepção de que se eu tivesse ouvido, se eu tivesse visto, se eu tivesse atenta, se eu tivesse observando os sinais, as placas naquele exemplo ali, que eu teria chegado no meu lugar, no meu alvo, no meu objetivo, num tempo recorde, sem passar por tanta angústia, sem passar por tanto sofrimento, sem percorrer. Quando eu saí estava de dia, quando eu cheguei estava extremamente de noite, eu já estava muito mais cansada do que eu estava anteriormente. E é muito lindo porque não foi só isso que Deus quis me mostrar. Deus foi tão incrível que Ele fez a encenação do início ao fim.
Porque, para minha surpresa, naquela noite, o que aconteceu na sequência dessa experiência foi que Deus trouxe à existência, Deus entregou para mim uma vitória, a realização de um sonho que eu tinha há muito tempo. E foi da maneira mais inesperada. Eu também estava totalmente distraída, eu estava agradecendo a Deus por estar ali, por ter chegado bem, por ter chegado em segurança. E do nada, eu fui surpreendida com uma bênção de Deus que era algo que eu estava pedindo há muito tempo. Que estava ali guardado no desejo do meu coração e que talvez só Deus, ou quem está comigo na minha intimidade, consegue entender e sabe do que eu estou falando. Do quanto aquilo era desejado por mim. Só que esse meu desejo de realização, eu estava buscando realizar da minha maneira também. E a minha maneira era uma maneira abrupta, dura, rude. Eu estava querendo impor o tempo que aquilo fosse acontecer. Eu estava querendo envolver as pessoas que tinham uma participação importante nessa minha realização pela pressão, dizendo, mas você me frustrou. Mas eu esperava que você tivesse feito isso em tal dia, tal maneira, de tal forma. Colocando a responsabilidade no outro, sem perceber que a minha forma de tornar os acontecimentos mais rápidos, de viver aquilo que Deus coloca como o desejo do meu coração, porque eu de fato creio que o querer e o realizar é dado por Deus. Só que isso se distancia quando a gente deixa de ouvir a voz dele, quando a gente deixa de obedecê-lo para fazer no como, no quando, com quem e o porquê ele quer. Não é pelo meu porquê, não é pelo que eu quero, pela maneira que eu quero, mas Deus tem propósito sobre tudo na minha vida. Talvez eu estivesse querendo algo por uma realização minha, talvez por um ego, talvez por um capricho, talvez por querer um padrão, ou na minha maneira de estar sob controle de tudo, né? Numa busca de estar o tempo inteiro ali, controlando tudo, fazendo com que tudo saia dentro do meu planejamento. Aconteceu na data que eu queria, do jeito que eu queria, nananã. Só que Deus fala, olha, eu vou te dar, mas eu não vou te dar do jeito que você quer. É seu, esse desejo foi colocado por mim, mas eu vou realizar do jeito que eu quero, porque eu sei os planos que eu tenho para você, planos de causar-te bem e não mal. E tudo que Deus faz é bom, é perfeito e agradável. Tudo que Ele faz tem um propósito divino na nossa vida. E eu fui surpreendida. E quando eu fui surpreendida, me veio uma emoção que eu nem imaginava que eu fosse sentir. Era um misto de gratidão, é um misto de arrependimento, de ter tentado conduzir e realizar a coisa do meu jeito. Era uma sensação de tipo, meu Deus, como o Senhor cuida de mim nos detalhes, porque eu percebi que se aquilo tivesse acontecido no meu tempo, do meu jeito, talvez eu não fosse ficar tão feliz como eu fiquei naquele dia. E naquele dia foi algo tão especial, foi algo tão incrível, que era um misto de lágrimas de alegria, um misto de lágrimas de gratidão. Eu queria ao mesmo tempo agradecer a Deus e eu não sabia nem mesmo o que falar. Era como se eu tivesse sido assim, sabe, abduzida, arrancada daquela realidade. E era como se eu não estivesse nem acreditando, sabe? Assim, quando você tá numa cena, tá tudo acontecendo à tua volta, mas você fica assim, meu Deus, será que isso é verdade ou eu tô sonhando? Então foi infinitamente muito mais especial do que eu pude imaginar. Foi infinitamente muito mais gratificante do que eu poderia imaginar. Muito mais simplicidade. Mas as coisas de Deus são assim. As coisas de Deus são simples, mas são profundas, são de grande significado. E é essa reflexão que eu quero que você faça hoje sobre a tua vida. Talvez a gente viva o tempo inteiro se perguntando, ai meu Deus, estou cansada, estou clamando por algo há tanto tempo e você não me responde. Quero isso há tanto tempo, estou fazendo tudo que está ao meu alcance para que tal objetivo se concretize, para chegar onde eu quero chegar e nada acontece. Então eu te convido a fazer como Deus fez comigo, sem que seja preciso você se perder por mais tempo. Para e olha na tua vida se de repente você não está precisando descansar. Porque uma das coisas que fez eu me perder nesse trajeto que eu narrei para vocês foi o cansaço. Eu estava fazendo muitas coisas e eu não estava ali com a minha mente focada e presente naquele momento, no agora. Eu estava literalmente no piloto automático. E antes de tudo nós precisamos
cuidar da nossa saúde, precisamos dormir, precisamos nos alimentar bem, precisamos ter paz no nosso espírito, precisamos de tempo de qualidade conosco mesmo, né? Esse tempo de descanso, de ócio criativo. E uma outra coisa, será que você não está negligenciando a voz de Deus como eu também estava? Ali a metáfora seria o Waze, seria a voz do Waze. Mas será que Deus também não está te mostrando numa tela exatamente o desenho do percurso que você tem que trilhar, o como você tem que trilhar, te mostrando um caminho novo e de repente num ego, numa prepotência, numa soberba, numa altivez, numa autoconfiança, como no meu caso, um excesso de autoconfiança. Não, eu sei o caminho, pode deixar que não preciso do Waze, eu sei o caminho. Está insistindo em fazer de novo a mesma coisa. E Deus fala que a gente tem que persistir. Persistir é se manter focado no alvo que você quer chegar, mas totalmente aberto e atento para os novos caminhos, porque se for preciso mudar a rota, você vai mudar a rota. Se for preciso mudar o meio, né, o veículo que vai te levar até lá, você vai mudar. Você está totalmente flexível a isso. Você só não abre mão do objetivo que você quer alcançar. Mas como isso vai acontecer, você entrega totalmente nas mãos de Deus. E era isso que eu não estava fazendo. Eu estava focada no meu objetivo, mas eu também estava focada em fazer com que o trajeto e o como aquilo fosse se realizar fosse também do meu jeito. Eu estava querendo controlar tudo. Quando, na verdade, o exemplo de Jesus, lá no Novo Testamento, a todo mundo que chegava perto dele, ele só perguntava o quê? Ele falava, fala para mim. O que queres que eu te faça? O que queres? Ele não perguntava como você quer, quando você quer, por que você quer. Não, ele perguntava, o que queres que eu te faça? Então, o nosso papel é responder o quê? Senhor, eu quero isso. Todavia, seja feita a tua vontade. Faz da tua maneira. Se for do desejo do teu coração, se de fato isso estiver dentro de mim, porque o Senhor colocou como algo que está alinhado com o teu querer, com a tua vontade, com os teus desígnios divinos, com a tua vontade para a minha vida, maravilha, cumpra. Se não for, amém. Tira de mim esse querer, tira de mim esse desejo, me desvia desse caminho. Como Jesus orou, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Quando ele estava sendo para ser crucificado, ele sentiu aquele medo, aquele pânico, aquela dor e falou, Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Todavia, seja feita a tua vontade, não a minha. Então, essa tem que ser a nossa oração. Senhor, esse é o desejo do meu coração. É isso que eu quero. Todavia, seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Mas o nosso papel é somente dizer com clareza para Deus o que nós queremos. Mas eu não preciso tentar controlar o como. Eu só preciso estar atenta, porque Deus vai desenhar, Deus vai falar, Deus vai enviar sinais, Deus vai colocar várias sinalizações para o tempo inteiro eu me conduzir, ajusta para a direita, ajusta para a esquerda, entra para cá, para ali. E Ele vai me dar o caminho, Ele vai desenhar esse caminho passo a passo, quilômetro a quilômetro, Ele vai estar me direcionando. Não é nem quilômetro, é metro, como faz o Waze, né? A tantos metros, vire para cá. A tantos metros, vire para lá. E Deus faz exatamente com essa forma cuidadosa. Ele mostra, tá? Ele calcula, Ele fala, Ele envia sinais adicionais para confirmar aquilo que a gente está ouvindo através do Waze. Ele acrescenta as placas. Mas é preciso estar atento a isso. E aí, se a gente estiver atento a isso, vamos perceber que é exatamente o que aconteceu com o povo no deserto. O percurso era para ser percorrido, o trajeto era para ser percorrido em 40 dias. E levaram 40 anos. Porque durante o percurso, Deus foi tão generoso. Ele colocava lá, gente, sinalizadores. Tinha as nuvens durante o dia. E se a gente for pensar no que as nuvens representam? Uma proteção. Ali ela não era só um guia, um GPS, um Waze na vida. As nuvens também eram uma proteção do calor do deserto. Quem vai para a serra percebe que a gente mal começa a subir, quando aumenta a altitude, as nuvens estão bem mais próximas, bem mais baixas, a temperatura já cai, a gente já não sente tanto o calor do sol na nossa pele, a temperatura é mais amena, parece que a gente ganha fôlego, parece que a gente ganha um pouco mais de disposição, porque não está sendo tão desgastado com aquele calor, com aquela temperatura tão brusca. Então Deus não só estava dando a direção, como estava dando cuidado para eles. E à noite, que eles precisavam não só da iluminação, porque imagina o breu que ficava no deserto. Além de dar a direção, Deus dava também a iluminação. Deus dava também o calor, porque no deserto é o contrário, um calor absurdo durante o dia
e à noite um frio intenso, extremo. Então ele ainda não só dava o caminho através da luz, dava a direção, como ele também aquecia. Então percebe que Deus deu uma direção. Sai daí e vão para lá, para a terra que eu vou te mostrar. Vai para a terra prometida de mana, leite e mel. Ele foi guiando o caminho passo a passo. Mas as pessoas começaram a murmurar no meio do caminho. Começaram a se distrair. Começaram a dizer, mas por que a gente está aqui? Por que eu estou no meio desse deserto? Aqui não tem comida, aqui não tem caminha quente, aqui não tem isso, não tem aquilo. E Deus ainda foi suprindo a tudo que eles pediam. Estão com vontade de comer uma coisa diferente? Toma aqui o maná. Reclamou do maná, que já estava enjoado de comer maná? Toma aqui as codorninhas assadas. Tá com sede? Ok, toca na rocha, vai ter água fresca. Ah, tem um obstáculo, tem o mar na frente, maravilha, não tem problema, eu abro o mar. Deus foi suprindo todas as necessidades, as pessoas continuavam reclamando, sem ficarem atentas a ouvir a voz de Deus. E hoje a gente não precisa. Naquele tempo eles tinham lá o Moisés, que era, né, ali o profeta que ia à frente, que era a pessoa que chegava diante de Deus. Mas percebam que tem uma passagem na Bíblia que Deus fala, traga o povo, eu vou falar com eles, né? E o povo falou, não, a gente não quer falar com Deus. Eles ficaram com medo. Porque várias das vezes Moisés descia do monte e ele descia com o rosto transfigurado. A luz de Deus resplandecia sobre ele e eles tinham tanto medo. Não era temor, era medo mesmo. Medo de se colocar diante de Deus, medo de ouvir Deus falar. Eles falavam, não quero isso pra mim não. Vai lá você, Moisés. Vai lá, fala você com ele lá, depois você conta pra gente o que aconteceu. E quantas das vezes a gente está assim também? Querendo que algum profeta fale alguma coisa para a nossa vida, querendo que algum profeta coloque as mãos sobre a nossa vida para que aquilo que a gente deseja há tanto tempo, que a gente está buscando há tanto tempo aconteça. Quando às vezes Deus está falando, ei, chega, não precisa. Não precisa colocar uma barreira, o véu já se rasgou. É só você estar atento e me ouvir. Não precisa você estar parado, deitado, com o joelho dobrado aqui na tua cama. Não precisa você estar horas e horas num jejum e oração para você ouvir minha voz. Não. Chega, eu não estou buscando mais ritos. Eu não estou buscando mais holocaustos, sacrifícios. Eu estou buscando intimidade, estou buscando relacionamento. Eu quero falar com você quando você estiver no carro. Eu quero falar com você quando você estiver no trabalho. Eu quero falar quando você estiver no banho, quando você estiver arrumando sua casa, quando você estiver lavando sua louça. Eu quero que na hora que você for se portar, no falar, no pensar, no ouvir, no reagir, no se relacionar com filhos, com marido, com irmãos, com pais, com mães, com familiares, com colegas de trabalho, com todas as pessoas que se encontrar, conhecido ou desconhecido. Eu quero que você busque a minha direção. E buscar a direção de Deus não é ficar, ai meu Deus, e agora? O que eu falo? Com aquela timidez. Não é isso. Não é com uma dependência. Dependência que eu digo não é no sentido de imaturidade, de se portar como uma criança que não sabe o que fazer. Mas é saber que na maturidade você já conhece os mandamentos de Deus. E Deus diz que nossos olhos têm que ser bons, então a gente tem que olhar para as pessoas com bons olhos. Ele diz que as palavras que saem da nossa boca têm poder de vida e morte, então o que sai da nossa boca tem que ser sempre para edificar, tá? Sempre para abençoar e nunca para amaldiçoar. Ele sempre fala para nós, principalmente nós mulheres, ele diz qual é o comportamento da mulher. E o comportamento da mulher é o quê? Ser de uma mulher virtuosa. E como é que é a mulher virtuosa? Ela está muito semelhante às formigas, né? Que Provérbios fala que a formiga, ela tem essa sabedoria, né? Ela junta no verão para que quando chegar o inverno nada lhe falte. Ele fala tantas coisas, a Bíblia fala tantas coisas, principalmente em Provérbios, como mandamentos de sabedoria. Mas se a gente for olhar Coríntios 13, que fala sobre o amor, que fala que a gente pode ter tudo, poderia ter tudo, falar em todas as línguas, enfim, ter todos os poderes, todos os dons. Nada disso teria valor se não tivesse amor. Sem amor eu nada seria. Então, fica simples a gente tomar decisões na nossa vida e saber o que é certo e o que é errado. Deus diz que os nossos posicionamentos, a palavra que sai da nossa boca tem que ser da verdade. E que a gente tem que se posicionar sempre com sim e não tem meio termo. Então, se a gente tiver esse cuidado, e se ainda tiver o cuidado de tudo que a gente for fazer com amor, principalmente com amor a Deus, com temor a Deus, com obediência a Deus, esse caminho vai ser encurtado. Então, meu convite hoje é para que você faça com amor tudo que você tem para fazer. Nunca você está fazendo para um marido, para um filho,
para um amigo, para um colega, para um desconhecido, para um profissional acima de você na sua hierarquia de trabalho. Você está, em primeiro lugar, tudo fazendo para Deus. Então, faça tudo com amor. E, em segundo lugar, faça como o povo. Faça como o povo no deserto. Que você busque a Deus, em primeiro lugar. Esteja atento. Esteja atento aos sinais que Deus te mostrar. Principalmente a voz de Deus. Porque Ele não vai falar só como um sussurro, mas Ele vai te desenhar se for preciso. Ele vai colocar placas na sua frente. Ele vai colocar vários sinalizadores na sua frente. E que você tenha o coração muito aberto e que você tenha a confiança, intimidade com Deus e a humildade de se colocar diante de Deus dizendo: Senhor, esse é o desejo do meu coração. Todavia, seja feita a tua vontade. Eu quero isso aqui, mas o como isso vai acontecer, de que maneira ou quando isso vai acontecer, eu coloco nas tuas mãos para que o Senhor me dirija, para que o Senhor me conduza. Eu quero ser só um instrumento seu. Eu sou o veículo, Senhor, para chegar até lá, mas o Senhor é o piloto, então dirige a minha vida. Porque eu creio que assim como eu, que no momento exato em que eu entreguei a direção da minha vida para Deus naquele momento, Deus me deu a vitória que eu esperava há tanto tempo. E Ele usou essa metáfora tão linda, horas antes, para me fazer enxergar que eu poderia ter chegado naquele alvo muito mais rapidamente. Que o caminho poderia ter sido menos sofrido, menos custoso. Que muitas das vezes a minha esperança até se esvaiu. Que muitas das vezes eu murmurei, eu me vitimizei, eu chorei, eu me frustrei pela demora da realização desse sonho. Mas quando aconteceu, Deus fez questão de me mostrar: filha, eu já queria ter entregue isso para você há muito tempo atrás. Só não fiz isso porque você não estava permitindo. Você estava querendo fazer da sua maneira, ao invés de me obedecer e ficar aberta para receber da maneira que eu queria te dar. Então agora está aqui nas suas mãos, para que você perceba que do meu jeito é muito melhor do que aquilo que você pensou, do que aquilo que você sonhou, do que aquilo que a sua mente humana pôde imaginar. Então é isso que eu profetizo sobre a sua vida. Que você hoje esteja aberta a ouvir a voz de Deus, a permitir que Deus faça o que Ele quer fazer, porque os sonhos que Ele colocou em você foram dados por Ele. Todo o teu querer e o teu realizar foi dado por Deus, mas permita que Ele realize da maneira dEle, porque Ele vai te surpreender e você vai poder contar aqui comigo, dividir comigo nos comentários qual foi o seu sonho que estava aí parecendo já perdido por longos e longos anos, e quando você parou para ouvir a voz de Deus, quando você entregou tudo realmente nas mãos dele para que ele fizesse do jeito dele, no tempo dele, ele te surpreendeu e te entregou entrega expressa, prontamente, e te surpreendeu, te dando muito além do que você pediu e imaginou. Conta para mim, faz essa experiência com Deus, permita que Ele fale ao teu coração, que Ele fale na sua mente, abra os seus olhos para ver o que Ele quer te mostrar e se prepara, porque a vitória vai vir, ó, rapidinho, tá bom? Um beijo grande. Fica com Deus, Deus te abençoe.